No Brasil, a gente paga imposto em absolutamente tudo: no salário, no consumo, nos serviços, nos produtos. E como se não bastasse, ainda tem a declaração anual de imposto de renda, que muitas vezes leva mais uma mordida. Mas existe uma estratégia totalmente legal prevista em lei que pode fazer você pagar muito menos imposto agora ou até mesmo aumentar a sua restituição usando a previdência PGBL do jeito certo. Eu sou a Gabriela Ferraz, assessora de investimentos e educadora financeira, e nesse vídeo eu vou te explicar como funciona o benefício do PGBL, para quem ele realmente faz sentido, como usar essa estratégia para pagar menos imposto, quais são os cuidados para não cair em armadilhas e garantir que a sua previdência esteja rendendo como deveria. Se você gosta de aprender sobre finanças de forma clara, prática e sem enrolação, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Antes de falar de imposto, você precisa entender qual o papel da previdência dentro de uma carteira de investimentos. Muita gente acha que previdência serve apenas para complementar a aposentadoria lá na frente, mas ela vai muito além desse benefício. Existe um benefício sucessório muito poderoso. A previdência não entra em inventário, é isenta de ITCMD e o dinheiro vai direto para o beneficiário, sem burocracia, sem enrolação, sem travar o patrimônio e sem demora, assim como um seguro de vida. Ou seja, além de investimento, ela funciona como um verdadeiro atalho patrimonial. E é por isso que muitas famílias utilizam a previdência como estratégia de sucessão, não apenas pensando em aposentadoria. Hoje existem duas modalidades de previdência no Brasil, a VGBL e a PGBL. E o protagonista desse vídeo será o PGBL, que é a única modalidade que permite reduzir até 12% da renda bruta tributável na declaração de imposto de renda. É aqui que está o grande segredo para pagar menos imposto. Mas atenção, o PGBL não é para todo mundo. Você precisa se encaixar em algumas condições. A primeira é ser contribuinte do INSS ou de um regime próprio de previdência social. Se você não contribui para nenhum regime, não pode usar a dedução do PGBL. E isso vale para CLT, autônomos, profissionais liberais e empresários que contribuem como pessoa física. A segunda condição é ter renda bruta tributável, o que inclui salário, honorários, pensão, aluguéis e outros rendimentos que sofrem imposto de renda. Só é importante tomar cuidado, pois algumas coisas como o 13º, PLR ou alguns tipos de receita específicas não entram nessa conta. E é sobre renda tributável real que você vai poder deduzir esses 12% lá na frente. Terceiro e por último, um ponto onde muita gente anda se confundindo. Se você é empresário e recebe todo o seu rendimento apenas como dividendos, o PGBL não faz sentido para você, porque dividendos eles chegam isentos de imposto na pessoa física. E se não há imposto a pagar, não há imposto a deduzir. Então, se esse for o seu caso, o benefício simplesmente não se aplica. Já se você se enquadrou nas outras duas condições, o PGBL é uma excelente estratégia para te trazer economia de imposto. Agora vamos a um exemplo prático. A lei permite deduzir até 12% da renda bruta tributável investindo em PGBL, para quem escolhe a modalidade completa na declaração anual de imposto de renda. Então vamos imaginar que você tenha tido R$100 mil de renda tributável no ano de 2025. Nesse caso, você pode aplicar R$12 mil no PGBL ao longo desse ano e quando for realizar a sua declaração de ajuste anual, lá em abril de 2026, ao invés de pagar aqueles 27,5% de imposto de renda sobre o total dos R$100 mil, você passa a pagar 27,5% apenas sobre 88 mil, pois você deduziu os R$12 mil que você colocou em PGBL e deixou de pagar imposto sobre eles. Isso representa uma economia ou uma restituição extra de R$3.300 no nosso exemplo. Simples, direto e totalmente dentro da lei. Mas existe uma coisa muito importante que quase ninguém explica. O PGBL não significa que você nunca mais vai pagar imposto. O que ele faz é adiar o imposto para o futuro, de uma forma muito inteligente. Você deixa de pagar aqueles 27,5 sobre os R$12 mil agora e lá na
frente, quando você fizer o resgate da sua previdência, você pode pagar apenas 10%, optando pela tabela regressiva depois de 10 anos. Ou seja, você adia o imposto que iria pagar hoje, investe esse dinheiro durante o caminho e ainda paga uma alíquota muito menor lá na frente. Esse é o verdadeiro benefício do PGBL. Agora, alguns cuidados são essenciais para não utilizar o PGBL da forma errada. Primeiro, PGBL não é reserva de emergência. Se você resgatar no início, pode pagar até 35% de imposto, fazendo você perder totalmente a eficiência dessa estratégia. Fazer previdência PGBL é para quem tem disponibilidade de longo prazo. Vou deixar aqui ao lado, em algum lugar, a tabela regressiva de resgate, onde vocês podem ver que o imposto ele é bem alto caso você resgate o seu PGBL nos primeiros anos. Mas depois de 10 anos é onde você realmente tem o benefício total, chegando na alíquota mínima de apenas 10%. Segundo, você precisa descobrir qual é a sua real renda bruta tributável. Se calcular errado, você pode deduzir menos imposto ou até aplicar mais do que deveria. E terceiro, nunca ultrapasse o limite dos 12%, porque o que passar desse valor não é dedutível no teu imposto de renda e aí pode gerar até uma bitributação no futuro. Quarto, lembre-se de que você precisa estar contribuindo para o INSS ou algum regime próprio de previdência social, ou não vai conseguir utilizar esse benefício ali na frente. E agora vem um ponto que muda o jogo também, que é o fundo de previdência que você escolhe. Existe um mito que previdência não rende porque os grandes bancos ofereceram e ainda oferecem previdências muito ruins, com taxas altas, carteiras fracas e pouca flexibilidade. Mas previdência é basicamente um fundo de investimentos. Existem fundos excelentes no mercado, com performance muito superior, e você tem total direito de ter um deles na sua carteira. E tem mais. Se a sua previdência atual rende mal, você não precisa resgatar ela, pagar imposto ou começar do zero. Você pode simplesmente portabilizar para outro fundo melhor e até mesmo mudar de banco, sem custo, sem imposto e gerando um impacto super positivo no crescimento do seu patrimônio. É um benefício enorme que está totalmente no seu direito de utilizar dele. Se você quiser ajuda para analisar a sua previdência atual ou escolher um fundo melhor, eu deixei aqui embaixo um formulário para eu ou alguém do meu time entrar em contato com você. Isso pode literalmente salvar anos de rendimento perdido e garantir que você esteja utilizando a estratégia certa a seu favor. Agora, me conta aqui nos comentários se você já faz o uso de PGBL para ter essa eficiência tributária. Um beijo e até a próxima aula!